Então, hoje a gente vai corrigir aí a revisão de perícia contábil, beleza? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Já vou iniciar aqui no slide 1. O que é perícia contábil? Então, a perícia contábil nada mais é do que a verificação aí da situação do patrimônio individualizado, né? E ela se dá aí com a emissão de uma opinião, né? A opinião do perito. Aí, o que a gente fala sobre essa opinião do perito? Essa opinião, para ela ser dada, para ela ser construída, ela precisa passar por algumas fases, que é o exame, pode ser arbitragem, vistorias, indagações, todos aqueles questionamentos, todos aqueles passo a passo que o perito precisa desenvolver, caso ele note que ele ainda não tem 100% de certeza sobre o que aconteceu naquele caso individualizado, naquele caso no qual ele está desenvolvendo aí a sua tarefa. Então, a perícia nada mais é do que a verificação de fatos ligados ao ao patrimônio individualizado, tá? Visando oferecer aí uma opinião sobre aquela proposta, sobre aquele caso, sobre aquela situação. Ou seja, é legal? Não é? Foi irregular o que ele fez? Não foi. Enfim, embasar tudo isso com base nessas vistorias, indagações, arbitramentos, enfim, etc. Bom, então a gente conversou lá no início, lá nas primeiras aulas, que o significado de perícia, ele é conhecimento e experiência. Então, eu preciso conhecer daquele assunto, eu preciso saber sobre, por exemplo, trabalhista, eu preciso fazer um cálculo trabalhista. Eu preciso conhecer, pessoal, sobre de que forma que é feita a folha de pagamento, como que são feitos os descontos, conhecer toda a estrutura lá por trás, as convenções dos empregados, saber buscar, saber interpretar e, mais do que isso, é preciso ter experiência. Por quê? Porque o conhecimento, analisando com as provas, ele vai dar um feeling um feeling que eu digo assim, é um maior entendimento, um pré-julgamento já do perito, olhando as provas, mais o conhecimento dele, com base em sua experiência de caso, experiência na área. Então, o que é um feeling? Ah, eu bati o olho, percebi que tem alguma coisa, por exemplo, nós. Batemos o olho lá numa demonstração contábil, ou batemos o olho num processo de licitação, logo analisamos, logo conseguimos verificar o que é certo, o que não é certo, o que pode ter ocorrido de errado, o que pode ter sido feito de forma equivocada. Então, a mesma coisa, isso é o quê? É feeling, é trabalhar muito tempo, é ter experiência, é verificar aquela situação, aquela atividade na área, na prática, no dia a dia, beleza? Então, é isso que quer dizer, o conhecimento do assunto, do conteúdo e a experiência para desenvolver aquele dado, aquela dada situação, aquela dada área, aquele dado assunto, beleza? Então, o que é a tecnologia da perícia? Também conversamos isso lá nas nossas primeiras aulas. É a emissão da opinião sobre toda a parte, né? Sobre fazendo uso das tecnologias da perícia, que é a verificação, os questionamentos, a indagação sobre aquele objeto a ser analisado, sobre aquele caso, sobre aquele patrimônio individualizado, que pode ser tanto de uma pessoa como de uma empresa, tá? O que é a verificação? Por natureza, é determinada ou requerida, tá? Então, quando eu vou fazer uma verificação de algum fato, de alguma situação, como perito, geralmente, né, um juiz, um magistrado de direito, um juiz de direito, que a gente chama, ele determina, ou então é requerido por meio aí dos envolvidos no processo, por exemplo, já leva os réus, não, os réus não. Por exemplo, no caso trabalhista, o pessoal lá da ação conjunto que vai entrar contra os empresários, eles irão já pedir, requerer a um perito contador que faça o cálculo seguindo a convenção, seguindo as normas, seguindo a legislação certinho,
para já mostrar para o juiz a diferença do que era feito em folha de pagamento com o que seria correto fazer, o cálculo correto a fazer, tá? Então, é isso. Qual é o objetivo da perícia? Por exemplo, todo que a gente conhece aí, geralmente tem um objetivo. O objetivo é demonstrar a mutação do caixa, a variação do caixa. Nesse caso, não. O objetivo da perícia é praticamente um objeto, é o que é, como se dá. Então, o objetivo da perícia, a gente fala que tem caráter fundamental de tecnologia e especialidade. Isso quer dizer o quê? O objetivo da perícia é possuir um objeto determinado, que é o caso requerido, para que se possa gerar, então, uma informação precisa, clara e que tenha força de lei, tá? Então, o objeto da perícia é ter um caso, ter uma situação objetiva e clara, para que por meio dela seja possível aí utilizar utilizar de ferramentas de tecnologias para que se embase o caso com uma opinião bem redondinha, bem eficiente, bem clara, realmente que tenha força de lei e que caracterize, que demonstre realmente o que aconteceu naquele dado patrimônio, naquele dado objeto determinado, tá? Então, eu trouxe aqui até uma frase que a gente usou lá nas nossas primeiras aulas, desculpa. Caráter fundamental da perícia é a especificidade de exames e de opiniões. Ou seja, o que é isso? É aquilo que eu vou investigar. Então, o objetivo da perícia é entender aquilo que eu vou investigar, para daí eu, de fato, desenvolver uma opinião, desenvolver uma análise que gere resposta sobre aquele fato, sobre aquela situação. Beleza? Quem pode exercer a perícia contábil? Essa é fácil, hein, gente? Não vamos errar aqui. Lembrem-se que técnicos em contabilidade não podem mais ser peritos, né? Então, quem pode desenvolver a perícia contábil? Bacharel em ciências contábeis, que seja registrado pelo CRC, então que tenha o nosso númerozinho lá, né? O nosso CRC, e então, o que a gente entende? Lembra que a gente falou lá no primeiro slide sobre o objetivo da perícia? Então, a gente entende que quem pode exercer a profissão de perícia, o perito, que vai emitir uma opinião como força de lei, é aquele que estudou de 4 a 5 anos, que se formou bacharel em ciências contábeis, que é certificado, que tem um curso profissionalizante e que tem CRC de profissional da contabilidade. Tá? Então, por que ele? Porque ele detém conhecimento e consegue gerar aquilo ali de forma com experiência, com prática, beleza? Então, para embasar isso aqui, eu trouxe a NBCPP 01 para a gente entender como é que as normas brasileiras de contabilidade, elas colocam aí o nosso pronunciamento em relação à perícia, tá bom? Perito é o contador regularmente registrado em Conselho Regional de Contabilidade, CRC, e que exerce... Então, peraí, só um adendo. Prof, se eu não passar no CRC, eu não posso exercer a função de perito? Só se você for aí um perito assistente, se você não for... Ai, não, gente, desculpa, a lei mudou, não pode mais. Nem perito assistente, tá? Precisa todos eles ser reconhecidos com CRC. Desculpa, a lei mudou no passado e eu tinha me fugido isso. Então, Conselho Regional de Contabilidade, que exerce atividade pericial de forma pessoal, devendo ser profundo conhecedor, por suas qualidades e experiência, da matéria periciada. Então, eu não posso, eu já falei isso várias vezes para vocês, coloquem na cabecinha de vocês, eu não posso, em hipótese alguma, pegar um caso no qual eu não tenho conhecimento e experiência de caso, tá? Ter vivido, ter trabalhado, já ter feito cálculo, já ter, trabalhado talvez lá na elaboração de uma demonstração contábil numa empresa real, né? Além das atividades que a gente faz na faculdade.
enfim. Então, por quê? Porque eu preciso entender aonde que tem erro, onde pode haver erro, aonde pode haver fraude. Então, a experiência, junto com o conhecimento, é o que dá o embasamento para uma boa opinião pericial. Beleza? Aí aqui eu coloquei novamente, né, que o perito deve ser deve ter profundo conhecedor do objeto pericial. Só voltando para frisar de forma bem clara. Então, o perito, ele precisa ter passado no CRC, senão ele não pode exercer a função. Até porque o perito, assim como o contador, responsável por uma empresa, ele tem responsabilidade em suas mãos. E muito mais do que isso, aquela opinião que ele emitir como profissional perito tem força de lei. Eu não canso de frisar isso, né? Toda aula eu falo isso muito, mas é porque é uma realidade mesmo, tá bom? Aqui, ó. O técnico em ciências contábeis está impedido de exercer a função de perito. Até isso é uma coisa que a gente vai comentar mais à frente, né? Até queria ter comentado com vocês na aula anterior, que a profissão do técnico contábil, aqueles que tiraram o CRC até antes das mudanças aí, da relação aí de CRC de bacharel, de técnico, em relação a reconhecimento, né? Que não tinham o direito, que no caso tinham o direito adquirido de continuar exercendo como profissional bacharel. Então, para eles, tá ok, né? Tirando as novas mudanças ou novas áreas da contabilidade que começou a adentrar. Mas, se não, pessoal, infelizmente, né? Vamos dizer assim, a contabilidade, ela trouxe mais autonomia, mais firmeza para a profissão, tá? Então, quem é profissional mesmo da contabilidade, entendido aí como sendo o profissional que está apto para exercer qualquer função, é aquele que é bacharel em contabilidade e, para de fato responder, para de fato assinar como profissional, precisa passar no CRC, tá? Então, isso não é uma coisa ruim, às vezes a gente reclama que tem CRC. Não, isso seleciona e demonstra que o nosso serviço ele tem um peso, ele tem uma responsabilidade. Por isso, é necessário essa regulamentação da profissão. Igual o CRM, igual CRN, CR, enfim, vários aí, né? Do engenheiro, N situações, tá? Então, aqui, ó. Qual é a diferença de um parecer e um laudo pericial? Então, primeiro a gente pode falar que um laudo pericial é aquele que é dado em juízo, tá? Então, o perito do juízo é o profissional designado para uma perícia. O que é isso? Então, é quando o magistrado requer uma perícia. Aí, o perito contador, ele vai exercer uma perícia judicial, tá? Então, aí ele vai fazer o quê? Ele vai emitir um laudo. A mesma coisa pode acontecer numa perícia extrajudicial, tá? Que pode ser determinada pelas partes. Ambas as partes resolvem entre elas, que não vai ser o magistrado, que vai requerer um perito, cada uma vai chamar um perito, né? Vai contratar um serviço de um perito, e esse perito também vai desenvolver aí um laudo. Então, o laudo contábil, o laudo pericial, ele é um documento que emite a opinião do perito sobre determinada situação e determinada circunstância. E quem emite o laudo pericial é o contador perito, ou então o perito de juízo, tá? Aí, a gente fala novamente, reforçando isso aí, que essa opinião, ela tem prova judicial, ela tem força de prova judicial, tá? Então, tem autonomia aí para julgar ou não alguma situação. Já o parecer quem é auditor ou então aí um técnico contábil, que a gente chama nos nossos... Ai, gente, tô com meu nariz que tá ó, desculpa, viu? Que a gente chama, então, de um perito assistente, de alguém que vai auxiliar o perito aí em juízo, o perito contábil, que vai estar desenvolvendo uma perícia judicial ou extrajudicial requerida pelas partes.
tá? Então, o parecer técnico contábil, ele é dado aí por meio de petição inicial e é feito geralmente por peritos assistentes. Então, o que que é isso? Acho que eu já expliquei para a Maiara algumas vezes em relação a isso também. Por exemplo, eu antes de ter o curso, certificação de perito, o que que acontecia? Quando um advogado falava, ó, eu tenho um caso, e a gente já vai levar na petição inicial, a gente já quer apresentar os dados, um cálculo correto, como deveria ser. Aí ele fala para mim, você como contadora, você não tem certificação, você não tem curso de perícia, enfim. Você como contadora, você faz para mim esse cálculo? E eu assino lá e faço o cálculo e emito esse parecer técnico contábil, tá? Então é como se eu fosse uma perita assistente, assistente daquele processo inicial, assistente daquele início, tá bom? Então, aí sim nós temos um parecer. Quando quando a situação ela não está em juízo, ela não está, por exemplo, lá numa situação que não foi nem convocado pelo juiz e nem entre as partes que cada uma levaria um laudo, cada um faria uma perícia. E sim que o advogado quer colocar, né, esse cálculo a mais, esse documento a mais, junto lá na petição inicial para já mostrar aonde está o furo, o que está havendo e já iniciar, assim, vamos dizer assim, adiantado, com mais provas, tá bom? Mas eu não estou, de fato, exercendo aí a situação de perita, tá bom? Eu estou fazendo um serviço contábil, técnico contábil, beleza? Qual a diferença entre perícia e auditoria? Essas são várias. Eu coloquei aqui, ó, bem explicadinho assim, ó, a diferença entre elas. Então, vamos iniciar aí com a abrangência. Quando a gente fala de auditoria, a auditoria ela é ampla, né? A gente vai analisar aí todas as controles internos de uma empresa, todas as transações e colocar o que que falta, o que está sendo feito mais ou menos, o que que precisa ser melhorado, o que que não está de acordo, o que está confuso, enfim, colocar isso de uma forma bem ampla, bem geral, tá? Já a perícia, a gente já fala, né? Tem que ter um objeto especificado, o que que você quer encontrar. Ah, eu acho que tá havendo desvio de investimento da minha empresa para algum dos sócios, né? Dos meus sócios. Enfim, então é isso que a gente vai analisar. Eu quero analisar se realmente aquela empresa que pediu falência e concordata, realmente ela está numa situação de falência e concordata. Porque houve aí movimentação muito grande, muito tempo, corriqueiramente, nas movimentações dos sócios dessa empresa. Enfim, então é algo bem específico. Perícia, a gente vai definir um objeto e vai analisar aquele caso inteiro, tá bom? Frequência. A perícia contábil, ela ocorre isoladamente, quando há necessidade de falar se algo é irregular ou não é, quando ela é requerida por partes que estão interessadas em provar ou não alguma coisa, ou a sua legalidade ou sua ilegalidade. Já a auditoria, ela está ligada à continuidade, à revisão, né, à realização aí de controles mesmo de uma empresa e algumas perícias aí, algumas auditorias precisam acontecer no mínimo uma vez ao ano, tá? A opinião na perícia contábil é absoluta, ou seja, o perito ele tem que saber o que ele está opinando, o que ele está dando de opinião, porque como eu falei e repito 1000 vezes, tem força de lei, então ele precisa ter certeza daquilo absoluta. Já quando a gente trata da auditoria, o auditor dá pareceres, vai falando, vai colocando pontos que devem ser melhorados, que podem ser melhorados, mas de fato ele não investiga aquilo a fundo, ele vai frisando, né? O escopo do trabalho. Então, aqui é como seria a amostra. A perícia, ela não trabalha com a amostra. A perícia, ela tem que analisar, examinar, verificar, indagar o todo, para que não deixe nenhuma prova, nenhuma situação por fora para compor aí a opinião do perito. Bem, por quê? Porque essa opinião dele tem força de prova.
Já quando a gente fala de auditoria, a auditoria ela não analisa um todo, ela analisa uma amostra e com uma base naquela amostra ela vai verificar aí quais são as inconsistências ou não dos controles, né, da situação aí, da continuidade da empresa, beleza? Objetivo. A opinião do perito é expressa por meio de laudo pericial, enquanto o auditor por meio aí de parecer da auditoria. A finalidade, então, a finalidade da auditoria é emitir parecer sobre demonstrações contábeis em seus aspectos mais relevantes, tanto para usuários internos, sim, mas mais ainda para usuários externos, para que os usuários externos analisem as demonstrações contábeis, analisem o parecer do auditor e vejam realmente se a empresa não pode estar fazendo alguma falcatrua, né, naquelas demonstrações contábeis. Por quê? Porque o auditor, ele não fala, ó, tem que mudar isso, isso, isso. Ele demonstra o que está errado. Ele demonstra que pode estar errado, o que não está entendido, o que tem coisas equivocadas. Beleza? 6. Quais são os tipos de perícia contábil? Então, de forma geralzona aí, nós temos a perícia judicial, que é aquela que requer ao magistrado, tá? Que vai acontecer lá dentro do Poder Judiciário e que nós vamos utilizar lá o site do Caju, o magistrado vai utilizar o site do Caju para encontrar aí o perito mais especializado, que entenda mais sobre o assunto. O que é a perícia semijudicial? Ela acontece no aparato institucional do Estado. Então, geralmente, quem faz essas perícias semijudicial são policiais, parlamentos, enfim, tá? Então, é eles mesmos que fazem. Então, se vocês vão lembrar lá nas nossas, acho que 3, 4 aulinhas atrás que a gente teve, quando a gente falou sobre isso, eu citei lá o caso da Lava Jato, né? Que é que quem começou a fazer a perícia, quem começou a fazer aquele tipo de investigação no Estado, dentro aí das estatais do Brasil, vamos dizer assim, foi a Polícia Federal. Então, eles fazem como se fosse aí, como se fosse não, né? Uma perícia semijudicial. Então, eu, Ana, sou, vamos dizer assim, peão de fora, não posso exercer essa atividade, tá? Eu não posso entrar lá nas estatais, no parlamento e desenvolver uma perícia lá com os deputados, né? Então, isso eu não posso fazer. Então, são as chamadas CPIs do governo, beleza? Perícia extrajudicial, ela é realizada por vontade das partes, tá? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente relembrar como que são as perícias... as perícias extrajudiciais são quando as partes requerem uma perícia, tá? Então, por que elas requerem essa perícia? Demonstrar a verdade ou não sobre algum fato ou alguma questão. Então, vamos dizer lá que o sócio está batendo falando que não, que ele tinha direito daquele dinheiro, que ele tinha aquele dinheiro guardado há um tempo. Então, o outro sócio fala bem assim, então vamos fazer assim. Vamos pegar e vamos fazer uma perícia em cima dos teus bens. Pega lá esse dinheiro, fala, vamos dizer que lá em juízo, o sócio, né, o réu, vamos dizer assim, fala que esse dinheiro já estava no banco há um tempo e não sei o quê. Aí o outro sócio fala bem assim, então vamos fazer uma perícia. Vai analisar a declaração de imposto de renda, o dinheiro não contava, vai tirar extrato bancário, o dinheiro não constava. Aí sim que vai conseguir indagando e buscando para formar uma opinião, beleza? Discriminar interesse de cada litigante. O que é o litigante? É as partes, né? Cada um é um litigante, tá bom? Que quer solucionar aquele caso a seu favor. Fraude, desvios, simulações e etc. E a perícia arbitral, ela acontece geralmente fora do Poder Judiciário e o processo não passa pelo Poder Judiciário, mas vamos dizer assim, uma empresa ou um profissional que ele desenvolve a perícia arbitral e ele tem valor judicial. Ele faz ali uma perícia arbitral entre as partes, faz como se fosse um acordo, né? Entra em um acordo, faz a perícia entre um acordo e ele mesmo despacha aí as situações que ocorrerem
com força judicial, tá? Tem poder judicial. Então, esse tipo de perícia arbitral, ela não é tão usada, ela não é tão reconhecida, porque geralmente para vocês recorrerem a uma perícia arbitral, vocês têm que ter colocado isso em contrato. Então, uma situação muito corriqueira é, por exemplo, eu vou construir um prédio, contrato uma construtora para construir esse prédio. E essa construtora fala que o prédio vai ficar sem precisar de manutenção 15 anos. Quando passa esses 5 anos, o prédio está descascando, está caindo pedaço de massa do prédio, enfim, tá tendo rachaduras. Aí lá no contrato diz que, se for necessário, né, será feita uma perícia arbitral. Então, ambas as partes concordam de buscar a perícia arbitral, que vai fazer uma perícia e depois vai entrar em um acordo entre eles. Por quê? Porque o processo judicial, lá no judiciário, lá no poder judiciário, ele é demorado. É um processo que leva tempo, né? Porque são muitos. Então, esse tipo de perícia arbitral é como se fosse um serviço de terceiro para o poder judiciário. Então, já coloca isso no contrato, depois vai lá, exerce a perícia, mostra o que aconteceu para ambas as partes. A parte réu que vai precisar pagar, por exemplo, ela vai definir lá, vai ser pago em, sei lá, 5 vezes de tantos mil, feito tudo contrato homologado e terá força, valor judicial, beleza? Quais são as responsabilidades do perito? Então, o perito, para que ele tenha aí um trabalho de qualidade, ele precisa ter 4 responsabilidades, 4 características, qualidades legais, vamos dizer assim. Qualidade legal, ser bacharel em contábil e ter o registro no CRC. Profissional, ele precisa ter conhecimento teórico da contabilidade, prático das tecnologias, investigação, verificação, experiência, perspicácia, perseverança, sagacidade, conhecimento geral de todas as áreas aí da contabilidade, economia, administração, enfim. Ética. A capacidade ética é seguir aquilo imposto pelo nosso código de ética, tá? Então, lá na nossa NBCPG 01, beleza? E moral. Moral é a capacidade, a virtude pessoais do perito. Então, isso geralmente é demonstrado com a conduta que o perito tem fora do local de trabalho, com os colegas, ficha criminal, situações de processos, enfim, essas situações, beleza? Aí aqui é a nossa 8. Essa aqui a gente já tinha feito, se eu não me engano, numa aula online que a gente fez lá por meio do Google Forms, mas vamos voltar aí. Leia os textos abaixo. A opinião do profissional é expressa mediante a entrega de um laudo contábil. Pensem aí. Perito ou auditor? O que nós vimos até agora? Tem como finalidade a emissão de um parecer sobre as demonstrações contábeis em seus aspectos mais relevantes. Quem é que apenas faz um parecer sobre demonstrações contábeis e apenas aos seus sobre aspectos mais relevantes, vamos dizer assim, sobre a amostra daquelas demonstrações contábeis? Perito ou auditor? A amostragem é uma técnica normalmente aceita em seus procedimentos contábeis. Pensem aí, perito ou auditor? Tende a ocorrer isoladamente e o seu procedimento possui rigor metodológico, examinando-se a totalidade dos documentos disponíveis. As técnicas contábeis correspondem às situações elencadas acima são, respectivamente, auditoria, perícia e auditoria. Então, a opinião do profissional é expressa mediante a entrega de um laudo contábil. O auditor entrega um parecer, o perito entrega um laudo. Então, a A e a D já foram excluídas aí da nossa contagem, tá? Então, ficamos entre a B e a C. Segunda, tem como finalidade a emissão de um parecer sobre as demonstrações contábeis em seus aspectos mais relevantes. O que a gente conversou aí há umas 2 aulas, 3 atrás? Que
o perito, ele precisa analisar todas as informações. Ele não fica só nas demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis fazem parte da verificação dele. Mas ele vai fazer indagações, ele vai analisar outros meios, instituições bancárias, outras demonstrações, outras declarações, vai verificar tudo que leva ao fato, tá? A demonstração contábil, ela pode ser parte, mas ela não é o centro das atenções, ela não é a parte única, a mais importante, a mais relevante. Tudo depende do caso, tá? Então, essa parte está cortada. Então, essa é a auditoria. Então, tendo aqui perícia e auditoria, a resposta correta é a C. Opa, por que eu coloquei errado? Ah, esquece, prof. Besta. Perícia, auditoria e perícia. Então, aqui, A1, perícia, A2, auditoria, A3. A amostragem é uma técnica normalmente utilizada. Como a gente falou antes, não é normalmente utilizada. De forma alguma, nós temos que analisar um todo. E, por fim, tende a ocorrer isoladamente e o seu procedimento requer rigor metodológico. Perícia contábil. 9. De acordo com as normas brasileiras de contabilidade aplicáveis ao trabalho da perícia da contabilidade. Opa, eu não consigo ler aqui. Da perícia contábil, o laudo pericial contábil é? O que é o laudo pericial contábil? A indagação e a busca de informações mediante o conhecimento do objeto da perícia solicitada nos autos. É isso que é o laudo? A investigação e a pesquisa sobre o que está oculto por quaisquer circunstâncias dos autos, ou a peça elaborada pelo perito assistente, na qual deve registrar de forma abrangente o conteúdo da perícia e particularizar os aspectos e as minudências que envolvem o objeto e as buscas de elementos de provas necessárias para a conclusão do trabalho. Então, o laudo pericial nada mais é do que a indagação e a busca de informações mediante ao conhecimento da perícia solicitada nos autos. Por que, prof, que não é a C? Porque a C está descrito aqui, ó. Elaborada pelo perito assistente. Um laudo pericial, ele não deve ser elaborado pelo perito assistente. Ele pode ser elaborado aí pelo perito de direito, pelo perito judicial mesmo. Beleza, galera? Então, essa foi a nossa aulinha. Lembrem-se que na semana que vem, lá, no dia 16, quarta-feira, se eu não me engano, acho que é a primeira prova, né? Nós teremos a nossa provinha, tá bom? Estudem com base na revisão, vai dar tudo certo. Beijos. Qualquer coisa, deem um grito.